Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, Marcelo Mas, diretor da Fundação Municipal de Esportes aqui da nossa cidade, e também a Fabiana Kirten, procuradora aí do município. E a gente vai falar sobre a reforma e ampliação do ginásio do Complexo Esportivo de Timbó, que foi contratada aí por mais de 4 milhões de reais, quase 5 milhões de reais, e que foi paralisada pela prefeitura após a identificação de graves irregularidades estruturais de segurança. Além de problemas técnicos, a obra apresentou falhas trabalhistas também, com flagrante trabalho infantil, enfim, para entender melhor como é que foi essa identificação e quais as medidas que vão ser tomadas, estão sendo tomadas, nós vamos conversar agora então com o Marcelo, diretor da Fundação Municipal de Esportes, e também com a doutora Fabiana, procuradora do município. Bom dia, doutora Fabiana, seja bem-vinda. Bom dia, Odair, bom dia, Julián, bom dia a todos da rádio, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Marcelo, bom dia. Bom dia, Odair, bom dia aos ouvintes da Rádio 92. Muito bem, Marcelo, pois é, né? Em contrapartida ao sucesso de Timbó lá no nosso torneio de verão, que infelizmente não vamos conseguir conversar sobre isso nesse momento, vamos ter que falar de um assunto que não é bom para o nosso município, que é essa situação que foi identificada lá nas obras do ginásio do Complexo Esportivo de Timbó. Como é que aconteceu essa identificação? Como é que vocês conseguiram chegar à identificação dessas irregularidades? Eu gostaria que você apontasse, né, especificamente o que foi encontrado lá, que fez com que essa obra fosse paralisada, inclusive. O início começou quando o prefeito, na troca de governo, ele foi começar a analisar as obras que estavam em andamento. Então a gente marcou um certo momento lá e fomos nós, o planejamento, o prefeito, nós, quando eu falo a fundação, né? E fomos dar uma olhada na obra superficial. Naquele momento já foram vistas algumas irregularidades por cima, assim, nada documentado, nada feito, né? E depois, posteriormente, foi feita uma vistoria pelos técnicos do planejamento, pelos engenheiros ali do planejamento, e daí foram constatadas as irregularidades que estão ditas ali no rol aí, no né? rol dos problemas que foram encontrados. Dessa denúncia ali. Muito bem, inclusive denúncias graves na questão estrutural também. Até queria entender essa questão estrutural estaria colocando em risco a obra na sua conclusão para os usuários, Marcelo, é isso mesmo? Bom, daí eu vou deixar para os técnicos, né? Essa parte não é minha, questão estrutural ali eu não vi muito essa questão ali. A questão é que o projeto em si ele está muito confuso, desde a sua elaboração, desde a sua criação, desde do início. Então a gente precisa entender esse projeto um pouquinho melhor, tá? Mas de fato, até isso acontecer, na próxima semana nós temos uma reunião marcada com todos os envolvidos do projeto, né? Com todas as empresas envolvidas para sim entender o que está acontecendo ali. Mas antes disso foi identificado falhas graves, né? Nem na questão estrutural, mas na questão trabalhista. Também. Pois é, doutora, essas situações que foram identificadas na questão trabalhista, inclusive com o trabalho de menores, essa identificação aconteceu mesmo, esse flagrante aconteceu de fato? O pessoal do planejamento que esteve lá constatou que tinham 2 menores de idade lá, né? Não sabemos ainda, Odair, se estavam de fato trabalhando ou estavam lá na obra apenas, né? De qualquer maneira não poderiam estar, né? O município não compactua com isso. Trabalho menor numa obra só poderia estar lá a partir de 14 anos se estivesse na condição de menor aprendiz e ainda assim com a supervisão de um técnico, alguma coisa assim. E de mais a mais o município sequer foi informado dessa situação. Mas você tem informação se eles estavam trabalhando ou estavam lá na obra só presentes? Eles lá? Estavam lá na obra e, segundo o pessoal do planejamento, estavam carregando alguma coisa lá, não se sabe. Por isso que eu falei, a gente precisa apurar os fatos, né?
com exatidão para ver o que de fato estava acontecendo, mas eles não poderiam estar lá. E a situação também envolvendo a falta de equipamentos de proteção individual também dos trabalhadores. Estavam sem equipamento também, tudo isso. Por isso que precisa ser apurada essa situação. Inclusive dessa questão estrutural, então, que aí é uma avaliação técnica que está sendo realizada também. A princípio, a gente nem pode dizer se existe, Odair, ou não o risco de romper alguma estrutura ou não. Isso não foi apurado ainda, né? Por isso o motivo da paralisação da obra, né? Seria o prefeito em si, como na condição de gestor, e até a procuradoria como representante do município nessas questões, nós seríamos levianos se víssemos uma situação dessa e não tomássemos as medidas cabíveis para pelo menos apurar e ver quais os riscos. Muito bem. E daqui em diante? Agora está sendo feita essa investigação. Quais são os próximos passos e as prováveis consequências? Nós temos uma reunião, a empresa foi notificada sobre essa situação e nós temos, inclusive, a empresa terceirizou o serviço, né? Ela não poderia ter terceirizado. Essa empresa que foi a vencedora na licitação é uma empresa de Itapoá. Essa empresa, ela teria que seguir à risca o edital, até pelo princípio da vinculação que rege as licitações públicas e os contratos administrativos. Ela tinha que ter seguido o projeto à risca. Isso quer dizer que não pode ser alterado? Não. Acontece que qualquer alteração, o município teria que estar ciente, nós teríamos que ter anuído com essa alteração. E isso não existiu na nossa gaveta lá de contratos digitais e das licitações, não existe nenhum aditivo contratual nesse sentido, poderia ter sido terceirizado esta parte da obra, né? E tão pouco que a existência de menores trabalhando, tudo tem que ser notificado ao município. E nós não fomos. Não existe nos nossos arquivos nada nesse sentido. E numa constatação, que nessas investigações, que sejam constatadas mesmo essas irregularidades, existe uma possibilidade, inclusive, de rescisão de contrato? Quais são as possibilidades vindouras aí? A situação atual, nós suspendemos os trabalhos lá, até para evitar todo e qualquer risco da obra e de pessoas lá, né? Na semana que vem nós temos uma reunião com todos os envolvidos, inclusive quem fez o projeto, a empresa contratada, a empresa que estava na obra prestando serviço, e dependendo do que for apurado, pode sim, né? A ideia não seria essa, porque nós queremos o complexo, é uma obra importantíssima para o município, né? Mas juridicamente falando, se houver o descumprimento contratual e falhas graves e forem realmente apuradas, isso pode levar, sim, à rescisão de um contrato. A ideia não é essa, né? A ideia é que a obra continue. A comunidade toda sabe que o complexo esportivo é necessário, é uma obra que estava se prolongando há anos, mas a gente não pode compactuar com irregularidades, né? É dinheiro público que está envolvido, todos nós pagamos essa conta, então isso tudo precisa ser apurado. Muito bem, e essa situação aí, agora a paralisação, tem um prazo? Após essa reunião que vocês decidem se continuam ou não? Já houve alguma manifestação da empresa que está prestando serviço? A empresa se manifestou, inclusive na rede social da prefeitura, dizendo que cumpriu todo o contrato, né? O que não é verdadeiro, considerando o que foi encontrado lá na obra. Mas, de qualquer maneira, nós temos essa reunião na semana que vem para definir o rumo. Por enquanto, a medida tomada pelo município foi suspender a obra, né? E a partir da semana que vem, quando a gente se reunir com a empresa e todos os envolvidos, será tomado o rumo da situação, né?
Muito bem. E Marcelo, essa obra é uma obra, claro, para você como dirigente ali da fundação, é uma obra esperada e uma obra necessária. Qual era o prazo de cronograma para ela estar pronta e disponível para vocês poderem utilizar? É uma obra bem necessária, tendo em vista que a gente tem poucas quadras municipais, assim, que são do município mesmo, em Timbó, né? Então, as modalidades cresceram, nós precisamos de quadra para os nossos atletas treinarem, para as nossas escolinhas, para os nossos projetos sociais. Então, é uma obra muito importante mesmo. Quanto à data dela, se eu não me engano, está por dia 24/9 deste ano. De setembro, a finalização é longa. Não, é longa e, assim, a obra está bem adiantada. Só que tem muita coisa que vai precisar refazer ou terminar, porque com conversas com o pessoal da obra, então assim, no projeto não diz se vai rebocar aquela parede ou não. Então, assim, no projeto não diz se vai botar isso ou não vai. Então, assim, acreditamos que a gente vai ter que dar uma reorganizada nesse projeto, olhar ele com mais calma novamente e ver o que realmente está no projeto, o que vai ser executado e o que vai faltar depois no projeto. Enfim, a tendência é que com essas revisões, então, esse prazo aí de setembro possa até ser superado, e ainda mais depende muito do que vai ser definido agora, né, nessa suspensão da obra, porque se a empresa lá não se justificar ou pelo menos não alinhar e corrigir aquilo que está sendo feito de forma inadequada, isso essa paralisação aí pode ser prolongada, e aí quem sofre é a fundação e, por consequência, a comunidade esportiva aí do município, que acaba perdendo e tendo atraso na consecução, na elaboração dessa obra tão importante para o município. Inclusive, tinha uma situação ali que a gente também que vocês identificaram lá, de pisos, que você falou, tem coisas que foram feitas que precisam refazer, e uma delas é um piso que estava oco, que precisa foi mal colocado o piso, é uma situação dessa forma? No relatório dos engenheiros, eles encontraram alguns pisos que estavam ocos, né? Então, ali acredito que vai ter que ser refeito essa questão ali. Também teve uma rampa de acessibilidade que não estava no grau correto. Então, isso aí também provavelmente vai ter que ser refeito, né? Porque senão não passa depois na vistoria dos bombeiros e daí vai ficar a obra ali e inútil, aí isso era, por exemplo, essa rampa era um problema do projeto ou era um problema da execução, né? São questões Odair, até onde nós nos informamos ontem, me parece que essa rampa nem estava no projeto. E aí foi decidido depois que teria que ser feito. Não encontramos nenhum documento pertinente a isso. Então, são esses motivos que levaram ao pedido, a notificação da empresa para a suspensão da obra. Esperamos que na semana que vem a gente tenha respostas claras, né? E possamos conduzir a obra aí, que é o desejo do prefeito e da comunidade. Em termos de valores, essa obra é de vultos, quase 5 milhões envolvidas aí nessa reforma. Quanto desse valor essa empresa já recebeu? Existe um cronograma também de pagamento que é proporcional ao serviço executado, ou eles já receberam 50% do valor e ainda não executaram aquele valor que já receberam? Não, ele segue um cronograma, na medida é feito por medições, né? Então, à medida que vai medindo, eu não saberia te dizer agora, eu não apurei isso, posso apurar e verificar o quanto esta empresa já recebeu. Mas ela vai recebendo conforme o cronograma de medição, né? Pelo menos isso, né? Porque aí vamos imaginar que chegue aí numa situação em que fique inviável a continuidade com a mesma empresa, e se chegue nessa conclusão, pelo menos ela não recebeu muito mais do que executou da obra. Então, isso é uma situação bem, bem importante também. Mas é isso. Então, o resumo mesmo dessa situação existem irregularidades, elas estão sendo apuradas, né? De fato existem, elas estão sendo apuradas. Vai existir a necessidade do prestador de serviço se adequar às regras do contrato. Esse projeto, inclusive, então, de acordo com o Marcelo, o próprio projeto precisa ser revisto em algumas questões também, para verificar se estão adequados ou não. E tudo isso
vai ser resolvido na semana que vem, a partir dessa reunião com todos os envolvidos nessa questão. Isso mesmo, Daí. Esse é o resumo, então, que a gente pode passar. Então, na semana que vem a gente vai ter o resultado e aí a gente pode voltar a conversar aqui com a comunidade para passar, né, para a comunidade o que foi resolvido, porque logicamente isso agora virou de interesse público e virou mais ainda de interesse público na medida em que essas irregularidades foram apontadas. Só para a gente finalizar e aí mudar o clima um pouco, né, Marcelo? Timbó finalista do torneio de verão ontem venceu aquele que era um dos favoritos para o torneio, né? Isso mesmo. Timbó finalista pelo segundo ano consecutivo. É um jogo muito bom. É um clima maravilhoso, as duas torcidas fazendo festa o tempo todo, se respeitando. É uma festa muito bonita e muito bacana. Muito bem, eu não estive lá, mas eu acompanhei basicamente quase todos os jogos de Timbó, acompanhei aí pelas transmissões que são feitas aí pela internet, enfim, né? Mas tá um time acertadinho, é o time base ali do Santo André, assim como o Cachorrões ontem era representado pelo time do Jaraguá, por isso que eu disse, Jaraguá, campeão da Liga Nacional, tinha um certo favoritismo para o jogo. Sim, até porque eles são os atuais campeões da Liga Nacional. Exatamente. Eles vieram com o time completo, as principais estrelas deles em quadra ontem, né? E foi um jogo, foi 9-6 o placar, o público então viu muito gol, né? Viu muitas jogadas bonitas, o goleiro de Timbó teve uma participação fantástica e decisiva no jogo, então mais um jogo, né? Ele está num momento espetacular, então valeu a pena ontem o ingresso. Muito bem, então e Timbó agora a final é no sábado, né? Isso, sábado. E o outro finalista aí que vai jogar contra o Timbó vai ser decidido hoje. Hoje entre Benedito Novo e União Sinistra. Exatamente. Isso. Então tá bom. Marcelo, quero agradecer a sua participação aqui. A gente fica aguardando então o resultado dessa reunião com os envolvidos aí, esperando que seja feito e seja definido sempre o melhor para a nossa cidade, o melhor para o nosso munícipe também. Um abraço, muito obrigado pelas informações. Obrigado, Odair, obrigado, ouvintes da rádio. Sempre estamos à disposição aí da rádio para qualquer coisa. Muito bem, a gente também quer agradecer a doutora Fabiana. Obrigado, doutora Fabiana, até a próxima. Até a próxima.